Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse bolo lindo, maravilhoso que eu fiz para completar os 22 anos do meu filho Gabriel. Foi um tema que ele escolheu, né? Todo passo a passo, mais de 5 quilos de bolo, é bolo para o mês inteiro. Fica ligado aí, espero que vocês gostem. Vou mostrar para vocês aqui o bolo que eu fiz, bolo de massa branca. Esse bolo, na verdade, eu assei dois bolos. Esse aqui foi o primeiro, ficou baixinho, mas é a mesma receita. Nesse aqui, eu dobrei a receita. Só que eu assei o bolo de madrugada, então eu não gravei. I'm sorry. Não gravei, mas é muito facinho. Vou deixar pra vocês aqui os ingredientes, tá? E vou explicar como que eu fiz. Gente, pra fazer esse bolo, é tipo um pãozinho de ló, tá? Eu usei... para essa massa daqui, que ficou baixinha, foi o primeiro. Esse aqui eu dobrei, tá? Esse aqui eu dobrei a receita. Então, tem 3 receitas aqui, tá? Para uma receita, você vai bater na batedeira 3 ovos inteiros com 150 gramas de açúcar. Vai bater na velocidade máxima por no máximo 3, 4 minutos, tá? Até ficar bem clarinho. Ficou clarinho? Não vai utilizar a batedeira mais, só o fouet. À parte, você vai misturar 200 gramas de trigo com o fermento. 200 gramas de trigo com 10 gramas de fermento, essa parte seca. Reserva. Em outra vasilha, você vai misturar 100 gramas de água, tá? Água em temperatura ambiente com 50 gramas de óleo. Então, com o fouet, lá nos ovos que você bateu com açúcar, você vai colocar um pouco de trigo com fermento já misturado e peneirada, tá? E intercalando com a água e o óleo. E vai fazer assim até finalizar a massa. Finalizou a massa, você bota em uma forma. Eu usei a forma quadrada aqui, essa aqui é a mesma medida. Só tô usando essa vasilha aqui só pra deixar guardado o primeiro bolo, mas eu usei essa forma aqui, tá? Leva pra assar em um forno pré-aquecido a 180 graus. Demorou mais ou menos uns 30 minutinhos. Esse aqui ficou um pouquinho mais. Esse aqui é o primeiro, mais clarinho, mas os dois estão assados, tá? Então, a gente vai começar a montagem. Aqui também eu já tenho, né, o meu recheio de brigadeiro de chocolate e meu recheio de brigadeiro, o recheio de maracujá, brigadeiro de maracujá. Deixei esfriar, levei para gelar, os dois são geladinhos. Vou começar a montagem. Esse daqui eu vou colocar inteiro. Esse daqui eu vou partir ao meio, tá? E eu vou usar uma caldinha para molhar o bolo, para ele ficar bem úmidozinho, tá bom? Massa pronta, eu vou fazer 2 recheios, tá? Um recheio de chocolate e outro recheio de maracujá, que Gabriel pediu. Vou estar utilizando para o recheio de chocolate, primeiro que eu vou fazer, 2 caixinhas de leite condensado. Tô usando da Piracanjuba, mas pode ser qualquer marca de sua preferência que tiver na sua cidade, tá bom? Esse aqui eu zero lactose, porque ele tá com intolerância à lactose, então, para fazer um bolo que ele possa aproveitar, comer durante a semana, eu sempre faço um bolo grande. E a gente guarda na geladeira e vai comendo uns pedacinhos durante a semana, tá? Então, 2 caixinhas de leite condensado, aqui zero lactose. Quem quiser pode usar normal. 3 caixinhas de creme de leite, também zero lactose, tá bom? 3 caixinhas de creme de leite. E aqui o chocolate em pó. Eu tô usando dessa marca, tá? Mavalério, 32%, mas pode ser qualquer uma que você quiser. Então, pro de chocolate, super fácil, é somente isso. Leite condensado, creme de leite e chocolate em pó, tá? Eu vou dissolver, levar ao fogo até reduzir. Então, gente, ó, tô utilizando aqui uma panela, tá? Antes de ligar... Gente, bora fazer, então, o primeiro recheio, né? Antes de ligar aqui o fogo, eu já vou colocar, vou misturar, já abri aqui. Vou misturar o leite condensado, tá? As 2 embalagens. Essa corzinha dele aqui, ó, mais escura, tá lembrando, parece até um doce de leite. Mas é devido a ele ser zero lactose, é assim mesmo, mas não altere nada não, tá? O sabor é o mesmo, tá bom?
Botar aqui as duas caixinhas. Olha, esse aqui então tá bem escurinho, ó. O aspecto dele, né? Então, vou colocar as duas caixinhas lá de leite condensado. As 3 caixinhas de creme de leite. Isso com o fogo desligado, tá bom? Eita. Prontinho. O que você vai fazer? Antes de ligar o fogo, você vai misturar, tá? Você vai misturar para dissolver bem o creme de leite. Porque se você leva do jeito que tá pro fogo, ele pode criar algumas bolinhas, tá bom? Então, o segredo é esse, você misturar muito bem antes de antes de levar ao fogo, o creme de leite não empolar, tá? Não dar aqueles gominhos, né? Então, para não acontecer isso, você mistura muito bem os 2 ingredientes, tá? Ó, vai ficar assim, bem misturado. Depois que você fizer isso, a gente vai vir com o chocolate, tá? Eu não gosto de colocar diretamente assim, eu vou usar uma peneira. Vou colocar a peneira aqui, só para poder passar o chocolate, né? E não correr o risco de ficar algum grãozinho, tá? Então, dissolve aqui, passa o chocolate pela peneira. Ai, gente, doce é tudo de bom, né? Eu gosto de fazer para as crianças. Como foi aniversário do Gabriel, a gente teve um compromisso. Ó, tá vendo aqui como que fica? O que eu vou fazer aqui? Vou passar a colher. Pera aí. Pra dissolver, ó. Tá? Tá bom aqui. Prontinho. Vou dar uma misturada. Vocês estão vendo que eu não liguei o fogo ainda, né? Então, vou dar só uma misturadinha aqui. Pra incorporar o chocolate, né? Com os demais ingredientes. Aí, depois disso, eu ligo o fogo. Então, continuando o que eu tava falando, a gente teve um compromisso no aniversário do Gabriel. Acabou que eu comprei um bolinho. Foi super rápido, a gente precisou viajar, então eu não tive tempo de fazer o bolo, porque ele e a Vavá sempre escolhem um tema, né? E aqui na minha cidade pequena, dependendo, nunca tem o papel de arroz, né? Que eles gostam de pôr, né? O tema deles do bolo. Então, geralmente, eu que me viro aqui. Ó, misturei bem, tá, gente? Misturado, o que você faz? Você vai acender, vai ligar o fogo, tá? O meu aqui é elétrico, mas pode ser o fogo normal de vocês. Eu vou colocar aqui no 13, um pouquinho alto. E depois, conforme for reduzindo, eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá? É como se vocês fossem fazer um brigadeiro, tá bom? É um brigadeiro, né? Só que um brigadeiro um pouquinho mole, pra gente rechear o bolo gelado, tá? Aqui na redução dele, deve dar mais ou menos uns 20 minutinhos, dependendo do seu fogo, tá bom? Do seu fogão. Aqui nem é fogo, não é elétrico, mas dependendo do seu fogão. Então, é basicamente isso, tá? Um recheio de chocolate, é um brigadeiro mole, tá bom? Para rechear o nosso bolo gelado. Eu vou esperar aqui reduzir e volto para mostrar para vocês. Ó, então, vou mostrar para vocês o ponto, tá? E foi aquilo que eu tinha comentado, ó, 20 minutinhos mais ou menos, dependendo, tá?
que eu fiz? Eu baixei aqui o fogo, botei pro 4. E quando ele estiver nesse ponto aqui, ó, desgrudando da panela, enquanto você levanta a colher, ele cai aqui, ó, formando um desenho na massa. Você sente a massa mais pesadinha. Tá vendo aqui desgrudando da panela, ó, naquele cantinho ali, ele desgruda, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar, tá? Tirar aqui desligar aqui o fogão. Vou passar esse brigadeiro para essa vasilha aqui, ó, de vidro, tá, gente? Porque tá quente. Vou passar para essa vasilha aqui e vou cobrir com um plásticozinho, filme plástico, para não criar uma película por cima. Vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois que esfriar um pouco, eu vou levar para gelar, para esse brigadeiro tomar mais consistência, tá? Ele ficar mais durinho pro nosso recheio, tá bom? Ó, eu vou passar pra vasilha aqui, tá? Que eu tinha comentado com vocês. Pronto. Olha que linda essa cor, gente, ó. A textura também tá muito boa. Deixa eu raspar aqui. Ai, eu gosto de raspar o fundinho da panela, é gostoso. Ó, rendeu, hein? Recheio rendeu bastante. Vou passar pra cá. Raspar mais um pouquinho aqui. Peraí. Ó. Raspei bem, tá? Então, vai ficar assim, ó. Olha que lindo, gente. Pra não criar uma película, eu vou botar o filme por cima, tá? Esse aqui é um pouco... Ele é mais grossinho. Barulho do filme aqui, ó. Mas não vai ter problema, não. Deixa eu usar a tesoura aqui. Cortar. Pera aí. Prontinho. Aí eu vou encostar no recheio, justamente para evitar, ó, de criar a película. Ele não vai derreter o plástico, não, tá? Você encosta bem assim no fundo, ó. Só para não criar a película, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui do ladinho, descansando em temperatura ambiente. Meus cachorros lá atrás, ó. Vou deixar descansando aqui, esfriar um pouquinho, depois eu levo na geladeira pra gelar. Agora a gente vai fazer o recheio de maracujá. Gente, agora vamos fazer o recheio branco, tá? O recheio de maracujá. Também super facinho. A gente vai precisar de 2 caixinhas de leite condensado, já abri aqui. 3 caixinhas de creme de leite, tá? 2 maracujá, aproximadamente. Por que eu falei 2? Maracujá é igual abacate, né, gente? A gente não sabe quando abrir se vai ter pouca polpa, muita polpa. O que a gente costuma fazer quando vai comprar o maracujá é sacudir e ver se ele tá pesadinho. Esse aqui tá pesadinho. Eu coloquei 2 aqui, só pra mostrar pra vocês, mas eu não sei se vai ser 2 mesmo que eu vou utilizar, porque é aproximadamente 200 gramas, tá? Da polpa do maracujá, mas a gente não vai utilizar agora. Isso aqui a gente vai reservar, tá? Isso aqui é fora parte, tá? É outro procedimento. A primeira parte é fazer um brigadeiro branco, somente com leite condensado e creme de leite, tá? O procedimento é o mesmo. Antes de ligar o fogo, a gente vai colocar os ingredientes, tá? Aqui na panela, eu vou colocando aqui, para ele não empolar o creme de leite, não criar uns gruminhos, né? Umas bolinhas que fica feio, né? No recheio. Então, aqui eu tô colocando o leite condensado, tá? Eu acabei me esquecendo que seriam 3 pro recheio de chocolate e 2 caixinhas pro recheio de maracujá. Gente, já acabei comprando enganado
O leite condensado, então, tá sendo um, 0 lactose, não tem problema, tá, gente? A gente se vira como dá. E o outro comum, tá bom? Tá, o que tinha aqui, a gente não vai deixar de fazer, né? Então, colocou aqui o leite condensado na panela, a gente vai vir com as 3 caixinhas de creme de leite, tá? 1, 2, 3 caixinhas de creme de leite. Pra cozinhar, eu gosto de usar essa espátula aqui. Tem até um outro tipo, só que eu não tô encontrando. Só que pra misturar aqui, fora do fogo, vou usar a fouet, tá? Então, a gente vai misturar aqui. Super facinho, né? A gente vai incorporar aqui o leite condensado com o creme de leite. E assim que tiver bem misturadinho, eu vou ligar o fogo, tá? Ligar aqui. Não tem fogo no fogão elétrico. Ah, mas o seu fogão aí pode ser a gás, né? Então, eu vou acender aqui no fogão. Ó, tá vendo que ele mudou de cor? Gente, até minha filha consegue fazer, uma criança consegue fazer. De tão facinho que é, tá? Misturei bem. Vou trocar a minha espátula, que o barulho no fundo da panela eu não gosto. Então, eu vou trocar por essa de silicone, tá? Vou ligar aqui o meu fogo, né? O meu fogão. Vou colocar numa potência alta e eu vou diminuindo conforme ele for incorporando, tá? Deve dar aproximadamente uns 20 minutinhos. O chato é que você tem que ficar aqui mexendo. Mas é bom que é um exercício, né? Como tá o tempinho aí na cidade de vocês? Aqui tá frio, tá chovendo. Eu tinha planos hoje de trazer minha mãe e meu sobrinho, passar aqui um domingo com a gente na piscina. Limpei a piscina ontem, só que tá chovendo. Então, a gente vai ficar em casa, tô fazendo bolo pro Gabriel mais tarde, né? Fazer um videozinho e comemorar seu aniversário, graças a Deus. Então, é isso, gente. A gente vai misturando aqui, eu botei no fogo mais alto. Conforme for cozinhando e reduzindo, eu vou diminuir o fogo. Vou mostrar pra vocês o ponto do brigadeiro branco, ó. Você passa a espátula assim e aparece o fundo, ó. Quando você joga um pouquinho da massa, ela faz um desenho, então já tá no ponto bom. O que que você faz agora? Você desliga o fogo, tá? Vou desligar aqui o fogão. Tá, vou mais um pouquinho, focar. Eu vou desligar, aqui ó, vou desligar e vou passar para a segunda etapa. A segunda etapa é o maracujá, tá? Eu vou abrir aqui para ver se o maracujá dá para ser utilizado, senão eu vou usar os dois, tá? Eu acredito que pelo peso, um sirva, só um, tá? Eu vou abrir ele aqui e mostrar para vocês o procedimento. Vou abrir um só, para ver como é que tá. Eita, será que tá verde? Vamos ver. Tô achando que isso tá verde. Peraí. Será que eu escolhi errado? Será que eu escolhi errado o maracujá, gente? Ó, tá vendo? Pode acontecer isso aqui, ó. A casca tá grossa e quase não ter polpa. O que que você vai fazer? Você vai colocar no liquidificador. Aqui, ó. Mas eu acho que isso aqui dê pra fazer. A gente vai colocar no liquidificador. Eu acho que eu vou usar uma polpa só. O outro eu vou guardar pra fazer um... casquinha grossa, ó. O outro eu vou guardar pra fazer um suco. Pode colocar com essa película também, não tem problema, não. Pronto. Ó. Vou deixar aqui de lado, peraí. Secar minha mão. Então, aqui eu tenho, ó, a polpa do maracujá. Eu vou botar aqui no liquidificador, tá? Vou bater só um pouquinho, pra semente dele triturar, tá? Não precisa colocar água, não precisa colocar nada. Somente a polpa do maracujá, tá?
ficou assim, tá? Bati, não bati muito, bati pouco, ficou assim. O que eu vou fazer agora? Tem gente que gosta de passar pela peneira, pra não ficar com muito carocinho. Eu não vou passar, tá? Eu vou fazer direto que tá aqui. O que você vai fazer? Vou botar pra lá. Você vai levar essa polpa que você bateu pro fogo, tá? A gente vai aquecer ela, vai cozinhar ela, né? Até ela virar uma pastinha. Deixa eu usar uma espátula aqui. Até ela virar uma pastinha. Ela vai cozinhar, ela vai reduzir. Então, não coloquei água, não coloquei nada. Somente a polpa do maracujá batida para triturar um pouquinho a semente. Como eu disse, você pode coar para tirar um pouco a semente ou fazer igual a mim, usar a semente toda, tá? Eu prefiro assim. Já fiz assim antes e achei melhor. Então, é isso aqui. E a gente vai mexer. Vou ligar aqui meu fogão. Peraí. Pronto. Vou colocar no foguinho aqui, na temperatura baixa. E você não precisa ficar mexendo igual a gente fez com o recheio branco, não. Com o brigadeiro branco, não, tá? Você vai mexer de vez em quando aqui. Daqui a pouco vai levantar a fervura. Você cozinha um pouquinho. Vou trocar a espátula aqui. Você vai cozinhar um pouquinho até reduzir. Reduzir um pouco, vai virar uma pastinha. Até a cor dele vai assentar melhor. Essa pastinha a gente vai misturar nesse brigadeiro branco mais à frente aqui que eu deixei esfriando, tá? Você vai incorporar os dois. E depois deixar esfriar e levar pra gelar e tá pronto o recheio de maracujá. Gente, ó, então, eu deixei aqui até reduzir, tá? Geralmente quando o maracujá tá bem madurinho, ele fica um amarelo assim, meio alaranjado. Pelo que eu vi ali do maracujá, ele tá um pouquinho verde. Tem um truquezinho que a gente pode usar até para dar mais sabor ao recheio de maracujá. O que seria isso? Eu vou utilizar um pouquinho da gelatina de maracujá, tá? Você vai fazer a gelatina de maracujá do mesmo jeito que tá na embalagem, a parte da água quente, tá? Você não vai utilizar água fria, não, porque eu não quero muito. Eu quero só um pouquinho para dar o sabor. Além de dar o sabor nessa polpinha aqui natural do maracujá, ele vai ficar um pouquinho até mais firme o nosso recheio, tá? Gente, quem não quiser, não precisa utilizar. Eu tô achando aqui esse maracujá um pouquinho verde, até por causa da coloração dele. Então, eu já utilizei antes, tá? Eu já fiz o recheio de maracujá normal, só com brigadeiro branco que tá ali, com a mistura da polpa. E já fiz também acrescentando um pouquinho da gelatina de maracujá, mas para dar o sabor, tá? Sabor maracujá. Então, aqui eu tenho a gelatina, que eu já coloquei no copo. Vou acrescentar somente a parte da água quente. Não muito, só um pouco, ó. Acho que aqui tem uns 100 ml aqui. O que você vai fazer? Você vai dissolver essa gelatina e acrescentar na polpa ali, tá? É um segredinho nosso para melhorar o sabor, né? Porque eu tô achando esse maracujá um pouquinho verde, enfim. Eu vou aumentar aqui a potência do meu fogão. E vou acrescentar essa gelatina um pouco só, gente, muito não, tá? Lembrando, eu só dissolvi o pó da gelatina na água quente, não precisa acrescentar água fria. E dá super certo, não causa nenhum problema ao recheio não, tá? Só potencializou o sabor aqui do maracujá. Vou cozinhar novamente, agora sim deu um laranjão por causa da gelatina. Vou deixar reduzir um pouquinho isso aqui. Vou aumentar mais um pouquinho o fogo, tá? A potência do meu fogão.
Vou deixar reduzir um pouco mais e vou acrescentar a esse brigadeiro aqui, o branco, que eu tô deixando esfriar já, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui o ponto, tá? Ferveu, misturou lá o brigadeiro, tá? Já mostro pra vocês. Fervendo bem, ó. Até a coloração melhorou. Então, ó, deixei ferver um pouquinho. Não totalmente, tá? Você vê, ó, que não tem tanto líquido. É mais a polpa mesmo. Aqui, acho que deu 100 ml, gente. Da gelatina somente. Eu acrescentei, tá? O cheirinho tá maravilhoso. Pronto. Ferveu, a gente vai incorporar com o brigadeiro branco. Já teve vez, né, de me perguntarem por que eu não utilizei o suco do maracujá direto na mistura do brigadeiro. Gente, precisa cozinhar a polpa do maracujá, porque se você coloca ele sem cozimento, né, ele cru, somente batido, ele vai talhar o seu brigadeiro e, consequentemente, estragar para a criança. Bate nos meus pés. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Sai daí, Flock. Sai, Ted. Ai, ai. Ele vai talhar o seu brigadeiro branco, então não pode. Precisa cozinhar, é todo um processo, tá? Senão você perde seu bolo. Pronto, desliguei o fogo. Aí eu vou agora acrescentar aqui. Para! Ô, Senhor. A gente vai acrescentar essa caldinha que a gente fez com a polpa de maracujá, mais ali o segredinho da gelatina de maracujá, tá? Pra dar aquele sabor maracujá. Então, aqui é a parte mais fácil, né? Você vai só incorporar, ó. Você vai só misturar o seu brigadeiro com a polpa. Olha o cheiro, gente. Olha não, né? Se vocês pudessem, né, sentir o cheiro. Tá maravilhoso. Isso aqui tá um espetáculo dos deuses. Então, bolo, massa branca, com recheio de brigadeiro e recheio de maracujá. Então, é só isso, gente. Misturou. Ó, eu adoro quando fica esses carocinhos aqui do maracujá. Você vai misturar bem, tá? Esse brigadeiro de maracujá, ele vai ficar mais firme por causa da gelatina. E é maravilhoso na hora de montar. Porque acho que a coisa mais chata que tem é você, na hora de montar um bolo, o bolo começar a desandar por causa do recheio. Tá muito aguado, né? Muito mole, então não pode. E é por esse motivo que a gente leva os recheios na geladeira, deixa descansando, leva para gelar, para quando você for montar o seu bolo, não acontecer nenhum desastre, igual aconteceu comigo uma vez, meu bolo desandou. Era um bolo de Natal, tinha umas visitas aqui e deu errado, mas faz parte da vida, né? Enfim. Ó, misturei bem, vou passar agora para essa travessa aqui de vidro que eu lavei. Vou pegar o pano de prato aqui. Peraí. Eita. A gente vai passar para essa travessa, tá? De vidro aqui para não ter problema. Eu vou colocar um plástico filme. Tá lindo, gente. Olha que maravilha. Que espetáculo tá isso aqui. Eu vou raspar. Isso, focar bem aí. Pronto, no recheio. Raspar tudo bem raspadinho aqui. Provar esse recheio aqui quentinho. Eu não gosto muito, eu gosto frio, mas não vamos desperdiçar, né? Vamos provar. E domingo hoje pode, gente. Hoje pode sair da dieta. Olha que coisa linda. Imagina você fazer isso daqui para suas visitas, seus amigos, para sua família e falar que foi você que fez. É um espetáculo. Um espetáculo. Prontinho. Isso aqui eu vou lamber daqui a pouco. Aqui eu tenho, né, o meu recheio. Então tá lindo. Esse aqui já tá firme, ó. Lindo, lindo, lindo. Vou colocar o filme plástico, como eu tinha falado, igual o recheio de chocolate, para não criar essa película.
Nossa, vai na mão mesmo. Peraí, deixa eu arrebentar aqui na mão. Prontinho. Pra não criar essa película. No final, porque fica feio, né? A apresentação vai ficar com uma pelinha lá no recheio. E eu não quero isto. Tá bom? Então, aqui tá. Ó, como rendeu. Olha que maravilha. Então, aqui tá o recheio de maracujá. O de chocolate já está na geladeira. Eu vou levar esse maravilhoso também para gelar. E depois eu volto mostrando pra vocês a montagem, o bolo, tudo direitinho, tá bom? A parte que ninguém mostra, os bastidores. Aqui eu vou raspar. Raspar não, vou provar, mania de falar. Olha o desastre agora, ó. Olha isso aqui, pra lavar. E tendo que fazer almoço ainda. Gente? E é assim, oremos, mas tudo bem. Eu vou começar a montagem. Eu tinha uma forma quadrada, mas eu não tô encontrando, então eu vou usar essa redonda aqui mesmo. Coloquei só um filme nela aqui, um plásticozinho. Ali eu tenho os recheios, né? O brigadeiro, o maracujá e aqui estão os bolos, tá? A receita que eu passei é uma receita para um bolo. Ele não fica muito alto. Aqui eu tenho 3 receitas, tá, gente? Nesse aqui eu dobrei. O que eu passei para vocês é uma receita, é só você multiplicar ou então fazer um separado e dobrar o outro se quiser um bolo com 2 recheios, tá? O que eu vou fazer? Isso aqui já é um bolo que eu vou utilizar assim inteiro mesmo, tá? Esse aqui eu vou partir ele ao meio, eu vou usar essa faca de pão, tá? Deixa eu soltar em volta aqui. Passar a faca aqui. Mas como eu boto um papel no fundo, tem gente que gosta de untar a forma, de usar papel manteiga. Eu não tinha papel manteiga, então eu coloquei papel toalha no fundo, só para ajudar a desgrudar mais rápido. E vou usar essa forma aqui de papelão, só para poder cortar, auxiliar na hora de cortar o bolo, tá? Que tá com a receita dobrada. Vamos ver se ele vai soltar. Olha o medo de grudar. Não soltou. Não soltou o bolo. Como ele dormiu na geladeira, eu fiz... Ah, tá, ele tá grudadinho. Fiz de madrugada, gente. Eu tava muito cansada aí, não... E tá chovendo aqui na minha cidade também, então... Eu não gravei. Aí, soltou, tá? Ó, soltou, tá bom? Vou botar aqui. Esse papel aqui do fundo, ó, eu faço assim, tá? Mas seria como se fosse um papel manteiga. Eu vou tirar esse papel, vou descartar. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse bolo, eu vou desvirar ele aqui. Vou dar mais ou menos aqui. Ó, tá vendo aqui? Vou medir mais ou menos o meio, é no olho, gente. É no olho mesmo que eu faço, ó. Meço mais ou menos aqui o meio e eu enfio a faca, ó. Ó, não tem mistério. Ó. Faço isso aqui, vou virando com a minha casquinha. Ó. Só você manter a mão firme, entendeu? Se sair um pouquinho torto, não vai fazer diferença. Porque você vai pôr o recheio. Ó. Quem tem aquele tabuleiro, né? Eu tenho. Mas eu não vou utilizar agora porque eu vou montar o bolo em cima dele. Tá? Porque eu não tô achando a minha forma quadrada. Então, só você levantando e a mão firme, ó. Gira. E corta o bolo. Eu acho que foi. Tira cuidadosamente, ó. Que eu vou fazer aqui, ó. Tadã! Viu? Olha que massa bonita, ó. Tirei. E eu vou colocando aqui do lado. Vai ficando do lado aqui. Entendeu? Esse aqui, o que já tá com fundinho, ó. Olha que massa linda, gente, ó. Eu vou dar só uma limpeza nessa forma.
Porque é aqui que eu vou montar o bolo. Eu vou montar o bolo e ele volta pra geladeira pra gelar. Vou dar uma limpeza nessa forma, vou colocar um plástico filme e começar a montagem. Ó, limpei a forma e coloquei o plástico filme. Esse aqui mesmo que a gente utiliza em casa, tá? E eu trabalho dessa forma, pra mim ficar melhor, porque no final, assim que eu terminar de montar o bolo, eu envolvo, eu cubro, né? Eu enrolo ele com papel, esse plástico aqui, e levo pra gelar pra depois colocar o glacê, o papel de arroz, seja o que for. É dessa forma que eu faço, tá? Vou colocar a primeira fatia do bolo, que tá aqui, que foi aquela que eu cortei, vai ficar no fundo, tá? Ó, já encaixa direitinho na própria forma que eu assei o bolo. Aí você ajeita o plástico, tá, gente? Só ajeitando. Tem gente que trabalha, eu já usei também aquelas plaquinhas, eu acho que é de PVC, mas eu não tenho. Então, quando você não tem uma coisa, você tem que se virar com outra. E essa aqui dá super certo, tá? Ó, coloquei o bolo. Minha mão tá limpa, gente. Eu vou molhar, eu fiz uma caldinha, onde eu botei uma partezinha aqui, uns 2 dedos de leite condensado, nesse potinho, bisnaguinha aqui, ó. Botei 2 dedos de leite condensado e o restante completei com água. Somente isso que eu vou utilizar, tá? Coloquei a água, vou misturar aqui com vocês. Essa vai ser a caldinha para molhar o bolo. Então, é isso, ó, misturei a calda, tá? 2 dedinhos de leite condensado, o restante completa com água, tá bom? Água temperatura ambiente, água filtrada, tá bom, gente? Aqui tá o bolo. Eu vou dividir essa medida aqui, mais ou menos para as 3 fatias, molhar as 3 fatias. Não quero muito encharcado, mas que fique úmidozinho. Então, a gente vai molhar o bolo, ó. A primeira fatia aqui, primeira parte. Aí eu vou dar uma olhada, acho que tá bom. Eu vou colocar por baixo, prontinho, falta os outros aqui. Ajeito o plástico, tá? Pra não ficar grudando. E eu vou utilizar agora, o primeiro recheio que eu vou usar é o de brigadeiro de chocolate. Tá, olha isso aqui, gente, ó, mostrar, tirar aqui o plástico. Eita, sujei minha mão toda. Mostrar pra vocês a textura que fica, tá? Deixa eu botar o bolo pra lá. Puxar aqui, ó. Olha isso aqui. Acho que ele ficou umas 2 horinhas, 2 horas e meia na geladeira. Olha isso aqui, ó. Ó. Bem cremoso, gente, ó. Mas ele tá... Olha isso aqui, que delícia. Olha a textura, brilhosa, entendeu? Não tá mole, não tá duro. Ele tá em ponto realmente de recheio. Olha isso. Então, eu vou colocar... Eu sempre gosto de iniciar... Sempre gosto de colocar a primeira camada de chocolate, tá? Molhei o bolo, dá uma misturadinha no meu fogão a pita, se coloca um pano de prato por cima ali. Molhei o bolo, agora eu vou colocar o recheio de chocolate, tá? Que tá lindo, por sinal, muito lindo. Orgulho de mim. Boto tudo, tá, gente? Vai ficar assim, recheado, parrudo mesmo, bem gostoso. Bem suculento. Vou deixar uma raspadinha aqui. Quem quiser lamber as vasilhas. Casa tá vazia, as crianças estão tudo espalhadas, cada um no seu quarto, no seu cafofo. Ó, depois eu raspo aqui. Olha a cor disso, que lindo, ó. Lindo, né? Aí você vai ajeitando o plástico assim e vai espalhando o recheio. É muito recheio. Sim, muito recheio, porque gostamos assim aqui em casa. Eu acho que ele vai ficar muito alto. A vasilha é curta. E seria bom colocar aquele PVCzinho, né? Eu não sei qual o nome, gente. É um arco. Um arco não, ele é um rolo. É tipo um PVC, um plásticozinho mais duro. Pra ele fazer
fazer tipo um murinho aqui alto, né? Eu esqueci o nome do trem. Enfim, botei o recheio aqui de chocolate. Olha isso, que delícia. Ai, 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 que delícia. Espalha bem o recheio de chocolate. Tá? Espalhei. Muito bem, os cachorros. Sou eu, Ted. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte aqui por último. Não sei se eu desviro ou viro. O bom do bolo caseiro, que você pode brincar com ele da forma que você quiser. O bolo é seu, você faz do jeito que você quiser. Eu vou pegar outra forma. Essa daqui que me auxiliou. E vou dar uma chegada pra lá, pra esse bolo aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar. A bancada é pequena, tem que ir tirando as coisas aqui. Prontinho. Eu realmente vou deixar isso aqui por último. O que vocês acham? Eu acho que isso aqui... Por quê? Eu tô na dúvida. Porque esse aqui tá fazendo uma curvinha, tá vendo? Ele tá fazendo uma curva aqui, ó, o bolo. E eu vou usar um papel por cima. Eu não quero que fique fazendo curva, dobrando. Eu quero que fique plano. Já esse daqui tá plano, então eu vou usar esse bolo por cima. Eu acho que seria isto que eu vou fazer. Então, reserva esse bolo aqui, que ele vai ficar em cima. Tô quase quebrando tudo aqui, mas tudo bem. Volto com o meu bolo aqui, tá? Vou usar essa parte aqui, só que eu vou pôr ao contrário, a casquinha pra baixo, porque eu quero molhar. Ó, vou colocar, eu quero molhar com a calda. Lembrando que as minhas mãos estão limpas. O bolo é meu, é pra família, mas a mãozinha tá limpa. Dou aquela apertada gostosa pra ele assentar, ó. O bolo tem que assentar e ficar o mais reto possível. Aperta o meio que ele fica reto. Se aperta o meio, o recheio vai pros lados. Por isso que é bom esse plástico filme. Eu tinha que ter cortado ele maior, mas enfim. Coisas que acontecem, assim mesmo, tá? Ó, ajeitei o bolo, ele parece um pouco mais plano, não parece? Ai, ai, fez lembrar as pessoas que falando que a terra é plana. Jesus. Enfim, vou molhar com a calda. Ó, medi mais ou menos aqui, ó, metade. E o restante fica para outra parte, tá? Molha bem. Molha bem, bem, bem. Deixa eu ver aqui como vai ficar. Tá bom. Molhamos. Agora é que são elas, porque ficou curta. Ficou curta. O que eu vou fazer, né? Vamos pensar. Ou eu boto o recheio e venho com outro filme por cima, tá vendo? Pra dar uma ajeitada. Eu acho que eu vou fazer isso, porque o de maracujá, como eu coloquei gelatina, eu acredito que ela esteja mais firme que o recheio de chocolate. Tá bom, pessoal? Vou abrir aqui, empurrar pra trás, mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, que lindeza, ó. Vou tirar o plástico, ó. Gente, tá linda a massa, ó. Vou dar uma misturada nela aqui. Preciso de uma colher. Colher. Ah, tem uma espátulazinha aqui. Mais bolo. Tô filmando, tô com um acessório no meu corpo aqui, pra tá utilizando as duas mãos. Olha isso aqui, gente, ó. Isso mesmo, ó. Devido à gelatina, ela tá mais firme, tá? Eu acredito que não vai ter problema dela tá fora da forma ali. Por isso que eu falo, se você fizer um recheio muito mole, não adianta, gente. Pode ser o bolo mais firme. Colocou o recheio, ele vai desandar. Seu bolo vai começar a cair. Desmoronar, isso é horrível, tá? Ó, meu recheio de
maracujá tá lindo. Então, vou colocar por cima do bolo, volto o bolo pra cá. É muito recheio, gente, muito recheio. Eu vou usar eu vou seguir minha intuição aqui. Se ele começar a vazar dos lados aqui, eu acredito que não, porque a massa o recheio tá bem firme. Eu vou enrolando com plástico filme, no meu jeitinho. No final, tudo dá certo. Então, é isso, ó. Botei aqui meu recheio de maracujá. Dá uma lambida aqui. Tá ótimo. Deixa ali. Ó céus, o que eu faço agora? Agora você espalha, mulher. Espalha com todo o cuidado do mundo, ou não. Tá? Liberdade para os filhos de Deus, o bolo é seu. Ó, vai no olho, ó. Chega na beirada aqui, eu acho que é a beirada. Eu acho não, é a beirada, ó. É a beirada do bolo. Dá uma sustentaçãozinha pra ele aqui, ó. Pronto, vai virando. Ó. Prontinho, ó. Porque quando você colocar o outro bolo, ele vai esparramar, ele vai levar para as beiradas o recheio que está no meio. Então, não precisa se desesperar. Depois a gente passa a espátula do lado e no final tudo dá certo. Ai, tem muito doce aqui para lamber. Pera aí. Viu? Ele bem firme, ó, que delícia, ó. Bem firme mesmo. Tem uma colherzinha aqui, mas tudo bem. Deixa esse aqui para o pessoal provar. É bolo, hein, gente? É bolo e é recheio, tá? Tá feio assim? Vocês acham? Tá bonito? Tá bonito, né? No final tudo dá certo, tá? O último bolo é o bolo inteiro que eu assei. Ele é curtinho assim, ó, pequenininho, ficou magrinho assim mesmo. É uma receita, tudo bem. Não ficou solado, gente. Não ficou solado. É tipo um pãozinho de ló mesmo, ó. Eu tinha colocado esse papel atrás que eu falei pra vocês. Tá? Quem quiser não precisa colocar. Eu coloco porque ele tava bem fininho. Eu não queria que ele quebrasse. Então, eu sempre coloco. De vez em quando eu tenho papel manteiga. Quando eu não tenho, vai papel toalha mesmo. Essa parte aqui, sozinha aqui, vai ficar pra cima, tá? Você pega ele e agora, com toda a paciência do mundo, você vai assentar o seu bolo. Tão terapêutico isso, né? Você vai assentar. Eu sempre boto a mão pra empurrar o meio, ó. Ele tem que ficar plano. Tá vendo que ele vai se ajeitando? Ele vai se ajeitando. Com uma colher, uma espátula, o que você tiver, você vai fazendo o que eu tô fazendo aqui, ó. Porque eu não tenho, gente, aquele tipo Gente, como que foge as palavras da minha cabeça? É um rolinho de PVC. PVC não, um rolinho de fio. Aquele plástico mais grosso para bolo. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? Então, você achata o meio aqui. Se ele não tiver plano, a senhora vai achatar o meio aqui até ver que ele está bom. Estando bom, você pega a sua espátula, colher e vai levando o recheio para cima, assim, ó. Olha que recheio agradável esse, ó. Onde você bota, ele fica, ó. Por isso que eu digo, ó. A gelatina... Parece que ele ficou maior pra cá, né? Mas tudo bem, eu assei na mesma forma, gente. Você leva o recheio por estar com gelatina. Ele foi bem cozido, a gente chegou no ponto dele. Ele não tá desandando. Então, ó, aonde eu levanto aqui, ó, parece uma massa de cimento, ó, isso aqui. Levantei o recheio, ele fica, ó. Olha isso que maravilha. Agora você imagina eu fazer isso com recheio mole, gente. Não dá, sem condições. Ó, tá? Formou. Isso, ó. Lá de cá ficou mais recheado. Quem for comer essa parte aqui vai estar feliz. Mas tudo bem, ó.
alisei as laterais. O que que faz agora? Pega sua caldinha, tá? Que ficou e molha tudo por cima. Vai dar ruim? Não vai dar ruim, gente. Vai dar muito bom. Já deu. Já deu. Ó. Molho bem aqui em cima, pra ele ficar bem úmidozinho. Não vai desandar, gente. O recheio tá ótimo, maravilhoso. Vou usar a calda toda, tá? Molhou aqui bem. Pronto, ó. Foi tudo. Dividi pelas três fatias de bolo. Agora, eu não cortei o plástico filme muito grande, mas não tem problema, né? O que que você vai fazer? Você vai puxar o filme, ó. E vai jogar pra cima. Fechando esse bolo, ó. Depois a gente pega um outro filme maior e enrola ele com a vasilha toda. O ideal seria só mexer nesse bolo amanhã. Mas como eu me atrasei, Gabriel quer comer esse bolo hoje, fazer o vídeo hoje comendo esse bolo, eu vou embrulhar ele todinho aqui. Ó, tá vendo? Você fecha o bolo, gente, ó, com plásticozinho, tá? Por quê? Ele vai voltar pra geladeira pra gelar. O máximo que você puder deixar esse bolo na geladeira é melhor, porque ele vai ficando mais firme. E a última etapa agora seria o quê? Seria o glacê, a cobertura. Eu vou te deslagracer, vou fazer branco mesmo. Vou vir com papel, seria um papel de arroz, né, comestível. Mas o tema que o Gabriel queria, logo mostro pra vocês, não tinha o papel de arroz. Então, eu vou usar a mesma artimanha que eu fiz no bolo da Vavá. Eu vou usar um papel, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Primeiro eu vou enrolar mais um pouco ele, mas tá lindo, ó. Ó, mais de 5 kg de bolo, hein? Imagina. Olha isso aqui que maravilha. Gente, fui fazer a cotação de um bolo aqui na minha cidade. Um bolo comum, tá? Ele não tinha papel de arroz, não tinha nada, só com glacê. R$ 500 o bolo, gente. Isso aqui, eu não gastei nem R$ 50, gente. Se eu gastei, foi estourando nos 50, mas não deu nem R$ 50 pra fazer esse bolo. Entendeu? Olha a economia. Eu acho que deu mais de 50 assim por causa do glacê. Eu comprei 2 caixinhas, não encontrei da maior, mas dependendo do lugar, né, a marca que você for comprar, fica até mais barato. Tá bom? Vou enrolar ele aqui e levar pra gelar. Depois eu volto pra mostrar e finalizar com a cobertura. Gente, então é isso, ó. Deixei umas 2 horas e meia, quase 3 horas na geladeira. Tá bem geladinho, pode deixar até mais. Tá todo enroladinho com plástico filme. Eu vou tirar daqui, fica até mais fácil na hora de puxar. Eu não encontrei a forma quadrada, então tô usando aqui, ó, essa mesinha giratória, né? Vai ser o redondo mesmo. E de improviso, eu fiz aqui o nosso papel de arroz, só que não é de arroz, papel comum. A gente vai usar, vou usar pra enfeitar. Foi o tema que o Gabriel escolheu. Então, eu vou, de uma série que ele tá assistindo, então eu vou colar, ó. Eu vou aplicar acima do bolo junto com o glacê. Vou fazer um tom aqui de amarelo. Primeiro eu vou tirar o bolo daqui e passar pra cá. Ó, já passei aqui pra forminha que eu queria colocar. Gente, olha esse recheio, ó. Tá bem firme, tá? Eu só vou acertar com a faca, porque eu vou colocar o glacê, então eu quero que ele fique mais em pezinho. Ó, olha isso. O chocolate embaixo, pra mim tá perfeito. Chocolate embaixo, ó. E o de maracujá em cima. Eu acho a combinação muito boa. Chocolate com maracujá. As crianças também gostam bastante. Só pra dar uma acertada mesmo, né? Só errei na forminha, não tem, mas a gente improvisa.
tô acertando com a faca. Ó, tá perfeito. Não tem nada aqui desmontando, entendeu? Aguado, nada. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Tá tortinho, mas um bolinho caseiro espetacular. Ó, olha isso. É muito bolo, gente. É bolo pra mais de metro. Vou fazer agora, vou mostrar pra vocês o glacê. É só bater na batedeira. Eu deixei ele 12 horas na geladeira. Eu falei glacê, mas é só chantilly. Não encontrei a caixa grande, então comprei as duas caixinhas pequenas. Eu acho que dá, vou usar pouquinho, só pra tapar o bolo mesmo. O bolo é só pra gente, então eu tenho duas caixinhas de chantilly que eu deixei 12 horas na geladeira. Vou seguir as instruções aqui, só deixar 12 horas, depois bater. Não, agite bem, bata a velocidade média para obter a consistência desejada. Depois que eu fizer aqui o chantilly, eu vou colocar o corante amarelo, que eu acho que super combina aqui. Não tinha um azul, vou usar amarelo para combinar com o nosso papel fake de arroz. Vou bater. Então aqui eu tenho, ó, o chantilly que eu mostrei, eu bati na batedeira, velocidade média, acrescentei um pouquinho de corante amarelo, que é o que eu tinha. Não coloquei muito para não ficar amargando, então vai ficar clarinho assim mesmo. Com a ajuda de uma faca, eu vou passar aqui do lado, só para cobrir o bolo. E eu vou alisar com essa pecinha que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Do lado aqui, eu vou passando. Ó, tá ficando assim, tá? Ah, mas isso não vai dar certo. Vai dar certo no final. Porque eu vou passar a espátula aqui. Então, eu pego com a faca assim mesmo, ó, e vou colocando de baixo ali pra cima. Isso que eu falei, não tem uma coisa de casa com a outra, ó. Dá uma alisada assim, porque é só pra cobrir, gente. Ó, pega o chantilly, eu tô filmando com uma mão aqui só. Vai por baixo aqui, encaixa a faca ali e sobe, ó. Vem puxando a faca assim, ó, pra cima. Aí depois eu vou passar aquela peça ali, tipo uma pazinha, pra poder nivelar. Gente, eu mudei de ideia. Eu não vou passar a espátula, porque eu tô vendo que com a faca tá ficando mais bonito. Então eu vou puxar com esse arranhadinho da faca aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aí já faço o desenho, tá vendo? Vou colocar, ó, que bonito tá ficando. Vou botar a parte de cima e vou passar a faca. Agora eu vou me concentrar aqui pra dar certo e eu volto mostrando pra vocês o final. Ó, então ficou assim, tá? Fiz acabamento com a faca mesmo. Não é pra ficar certinho, né? Eu não sou uma confeiteira, mas pra mim, a meu ver, está perfeito. Vou limpar aqui em volta. Vou pegar aqui o meu fake papel de arroz. Vou pôr aqui em cima aqui do glacê, né? Ajeitar. Bolo finalizado, já coloquei o papel fake por cima, tudo certo. Esse papel a gente não vai comer, né, gente? É fake. É de uma série que o Gabriel tá assistindo para completar os 22 anos do Gabriel. Daqui a pouquinho vou mostrar por dentro. Gabriel vai partir o bolo, 22 anos do meu filho, né? Então, Gabriel vai provar o bolo, a Vavá também, para dizer se gostou ou não. Tem mais de 5 quilos de bolo, gente, ó. Eu gostei do resultado, tô muito feliz. Porque todo ano eles pedem um tema, né, no aniversário deles. Tô muito satisfeita. Espero que esteja gostoso, né? Quem gostou, gente, compartilha, comenta alguma coisa, dá um like, tá? Vou trazer os meninos aqui pra provar o bolinho e já volto com vocês. Gente, ó, quem tá me perguntando bolo fake, como é que faz? Papel não come, é fake. O rosto do Mark. Não vou cortar, é fake o papel, meu filho. É fake, não é papel de arroz, é o sabor de papel de arroz. Já tirou foto do bolo, né, criança? Tiramos. Então, vai fazer, vai tirar, ó. Vou ensinar pra vocês, ó. Isso prático, aqui, ó. Né? Muito prático. Você vai tirar o papel. Peraí, deixa eu deixar o... Ai, gente, ó, destruição. É até bom pra quem não gosta de comer papel de arroz, né? Ó, eu vou rapidinho, só pra mostrar por dentro do bolo. Simples e prático. Fica aí, Gabriel, fica aí. Vou mostrar
Peraí. Mostrar. Tá, deitado, tá. Vou partir aqui um pedaço. Vou fazer... Ai, não sei nem por onde começar. É tanto bolo, gente, peraí. Acho que o começo é melhor. Ó. Vou fazer assim. Rapaz, esse bolo vai durar uma semana. Bota aqui, Gabriel. Em pé mesmo, meu filho. Vou mostrar a camadinha. Primeiro pedaço vai pra quem, Gabriel? Primeiro pedaço? É, isso aqui é o quê? Ah, é Tá o prato. disputado esse primeiro pedaço. Mostra ali por dentro, meu filho. Peraí. Nossa! Nossa senhora! Ali. Um tijolo de bolo. Isso, cara. Pra quem esse bolo, Gabriel? Bizarro. Então, o primeiro pedaço é pra uma pessoa muito especial, né? Vou fazer discurso aqui, que tem muita gente aqui esperando esse primeiro pedaço. Quero agradecer muito a todo mundo aqui que está presente. Mas o primeiro pedaço de bolo vai pra pessoa que está quase dormindo aqui ao meu lado. Que é uma pessoa muito especial na minha vida. Garfo. Agora você prova, agradece. Peraí, a reação dela. E diz aqui se tá. Ih, tô gaguejando. Mostra aí, Gabriel, provando. Tá, provou o Como é chocolate. que tá? Pessoal, se você gostou ou não. Gostei. Não, agora tem que provar o maracujá, mano. Tem que provar o maracujá agora. Aqui, Bel, mostrar a textura Ok. do bolo. Textura, ó, textura. Agora como, pra ver se tá bom. Dá a nota aí. O bolo tá tão bom que fez ela sorrir, gente. Dá a nota, vai te não sorrir. De 1 a 10. 11. Ei! Provado. Muito bem, parabéns, meu Eu quero filho, um te agora. amo. Veja bem.